lamentável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lançou uma nova série original, Ameaça Global: Os Perigos da Nova Era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Muito bem, pessoal, terça-feira, 3 de dezembro, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Vocês sabem, este programa está ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo aqui as principais notícias do Brasil e do mundo, trazendo, claro, o texto e o contexto das notícias, que é o que mais nos interessa aqui. Muito bom dia para todo mundo que já está no nosso chat. Estamos ao vivo aí nas principais redes sociais e principalmente nos nossos canais do YouTube. Se você ainda não assina os nossos canais do YouTube, estamos lá no canal do Leandro Demore e do Eduardo Moreira, mas principalmente o canal do ICL Notícias. Se você quiser dar uma olhada lá no YouTube, ICL Notícias, é só clicar lá e assinar o nosso canal, ativar o sininho e, se você puder, já deixa um comentário, diga de onde você está assistindo a este programa, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está fora do Brasil também. Uma audiência grande que a gente tem aqui de pessoas que não moram no Brasil, brasileiros e não brasileiros também. E muito obrigado para todo mundo que nos acompanha na reprise. Muita gente acompanha o programa na reprise, não consegue pegar nesse horário. O programa fica gravado, claro, como todos os programas do ICL lá no YouTube. E muita gente começa a ver o programa mais tarde também. Você sabe desse macete, né? Você acorda um pouco mais tarde, você vai lá, os programas do ICL ficam aqui no mesmo link a manhã toda, você pode voltar um pouquinho lá às 8, 8h30, 8h20, 8h40, 9, 9h30 da manhã, volta, assiste o Desperta e depois segue assistindo todos os programas do ICL. A gente vai aqui até depois do meio-dia com todos os programas da manhã e voltamos às 6 horas da tarde lá no ICL Notícias, segunda edição. Aliás, hoje estarei no ICL Notícias, segunda edição, com os nossos colegas. Se você puder, compartilha esse programa também, manda aí no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram, no seu grupo de e-mail, poste na sua rede social, convide as pessoas para virem até nós, né? Vocês viram um vídeo de abertura aí, teremos uma série inédita, mais um produto original do ICL, que vai ser lançado aí, Gabriel. Quando vai ser lançado, Gabriel, o nosso produto original, a nossa série sobre a América de Trump, né? Os Estados Unidos de Donald Trump, capitaneado pela Heloísa Vilela, que esteve nos Estados Unidos durante a campanha eleitoral desse ano, do Biden e do Trump, fez uma série de entrevistas lá. A gente vai lançar essa série em 3 episódios. Que dia, Gabriel, lançaremos? Se você quiser ficar ligado, despertaicl.com.br é o link para você poder fazer a sua inscrição, e a gente vai fazer a preparação dessa série ao longo dessa semana, da próxima, e vai lançar mais um original. Já lançamos vários originais, aliás, o nosso principal original esse ano vai para Cuba Eduardo, ganhou o prêmio em Los Angeles, né, de melhor documentário brasileiro. O Edu tá indo hoje para Cuba para lançar o filme também no Festival Internacional de Cinema de Cuba. Esse é só mais um dos originais, tem vários lá. Se você for assinante, for membro do ICL, como dezenas de milhares de pessoas já são, você já sabe que nós temos vários filmes lá na nossa plataforma, junto com todos os nossos cursos, os livros, a nossa biblioteca, toda a nossa série de materiais de estudo. Os documentários entram também lá como uma parte do nosso material de estudo, porque são todos filmes históricos que fazem a gente usar a cabeça e pensar, né? Dia 10 de dezembro, Demônio, às 8 horas da noite. 10 de dezembro, às 8 horas da noite, o lançamento. Muito bem. Vai lá para o despertaicl.com.br, o nosso link de todas as manhãs aqui, né? Faça a sua inscrição para você ter acesso exclusivo online, ao vivo e grátis. A gente vai ter um debate aí com o professor Castro Rocha, com a Heloísa Vilela, com o Edu e com o intelectual americano também, o James Green, é isso? Muito bem, ele estará com a gente também para fazer esse debate no lançamento do dia 10 de dezembro. Vai lá para o despertaicl.com.br para garantir a sua vaga em mais um evento ao vivo, exclusivo e grátis.
do ICL, mais uma série original, né? E pro ano que vem mais coisa aí, tem coisa muito legal sendo preparada. Não vou nem dar spoiler, vocês descobrirão aí a partir do ano que vem as coisas que a gente está produzindo, são coisas espetaculares, né? Vamos lá então para o iclnoticias.com.br, começar com uma notícia da casa aqui, né? Importantíssima, o ICL Notícias, o nosso portal de notícias, venceu o prêmio de melhor site nacional de notícias no Brasil, Publisher Award. A premiação foi ontem em Curitiba, lá na capital do Paraná, né? Vencemos, os finalistas foram os sites NE9 e O Antagonista, batemos os dois, né? Muito bem, parabéns para todo mundo lá, todo o pessoal que trabalha, capitaneado pelo Chico Alves, o nosso editor lá do portal do iclnoticias.com.br. Caso você não saiba, nós temos sim um portal de notícias, como você tem aí o hábito de todos os dias consumir a sua dieta diária de notícias no UOL, no G1, na Folha, seja lá onde você consome, você pode colocar nos seus favoritos. Faça isso agora, aliás, para não esquecer, porque senão você vai estar deixando de consumir o mais premiado, né, o principal site de notícias do Brasil este ano. O portal do ICL Notícias ganhou o prêmio de melhor site de notícias na Brasil Publisher Awards. A premiação é uma iniciativa da Associação Nacional dos Publishers do Brasil e o resultado foi anunciado ontem em Curitiba, no Paraná. Na mesma categoria foram finalistas os sites NE9 e O Antagonista. O ICL Notícias foi o mais votado pelos jurados. O Chico Alves, o editor-chefe do site, esteve em Curitiba para receber o prêmio. Perdão, para quem não sabe, estou com uma pequena... Temos um problema de áudio novamente? Não. Só o mic tem que estar dando uma batidinha. Muito bem. Não fica na frente do pai, Gabriel. Fica mais do ladinho. Assim. Isso. Para quem não sabe, eu tô com uma leve infecção pulmonar que está sendo combatida com antibióticos. Vai dar tudo certo, né? Então, se eu tiver alguma crise de tosse aqui, não se espantem. Se o programa sair do ar, né, Gabriel, eventualmente eu morri, a audiência vai lá para cima, mas infelizmente vai ser a última audiência do ano também, né, Gabriel? Não adianta muito, né? Bom, o Chico Alves ontem falou que está muito orgulhoso do portal pelo reconhecimento em tão pouco tempo, né? O portal tem 1 ano só e parabenizou toda a moçada que trabalha lá no portal. Então, parabéns para toda a turma do iclnoticias.com.br. São Paulo tem previsão de temporal e queda de temperatura nesta terça. Atenção para quem mora em São Paulo. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo mudou o tempo na região metropolitana ao provocar chuva moderada e de forte intensidade também. Essa tendência continua na terça com previsão de precipitação durante todo o dia, com períodos de maior volume e queda de temperatura. Apesar da chuva chegando no início da tarde, essa segunda-feira ontem teve muito calor e sensação de abafamento. Isso deve arrefecer, né? Ontem chegou a 31 graus em São Paulo. Na terça, com a frente fria no litoral paulista, o dia será de tempo instável e chuvoso desde a madrugada, o que aumenta consideravelmente o potencial para possíveis transtornos, tanto na capital quanto em cidades vizinhas e na Grande São Paulo. As temperaturas estarão mais baixas, com previsão mínima de 18 graus. Então, atenção, se você tem que pegar trânsito aí ou se mora em áreas de risco de alagamento, preste muita atenção, dê uma olhada na sua região, na previsão do tempo da sua região, para, assim que possível e como possível, proteger, né? De acordo com o IMET, a previsão é que chuva fique entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia, com rajadas de vento de 60 a 100 quilômetros por hora, com possibilidade de queda de granizo. Geralmente, quando está muito quente assim e chega essa chuva, principalmente no verão, né? Tem essa possibilidade de granizo. Então, atenção, São Paulo aí, para quem mora em São Paulo. Clientes da 123 Milhas têm até hoje para pedir o dinheiro de volta. Lembram do escândalo da 123 Milhas, né? A gente cobriu bastante aqui, até na época, né? A empresa vendeu aparentemente mais pacotes e passagens aéreas do que era capaz de entregar. Isso acabou causando um colapso na empresa. Na época eu já alertei muita gente para o mais rapidamente possível tentar sacar suas milhas de lá, sacar o seu dinheiro. Quem estava pagando pacotes, muita gente estava pagando pacotes à prestação, principalmente esse ano. As pessoas começam a pagar pacotes para o final do ano. Sugeri até que as pessoas parassem de pagar os pacotes, sustassem lá no cartão de crédito. Espero que vocês tenham feito isso, porque eu falei que esse dinheiro ia sumir, tá? Hoje é o prazo máximo. A empresa tem quase 1 milhão de clientes, segundo a administradora judicial.
dificilmente todo mundo vai receber, né, gente? Essa é a real, né? Os credores 1, 2, 3 milhas com valores a receber da empresa de viagens devem consultar a lista e pedir a devolução do dinheiro até hoje. A plataforma para realizar os pedidos pode ser acessada em um link que foi colocado lá na Folha de São Paulo. Vamos só abrir rapidão aqui para ver se tem um link seguro para vocês saberem. Olha só, o link, por enquanto, é esse aqui, ó. RJ, toma nota aí quem tem que pegar dinheiro de volta da 1, 2, 3 milhas, tá? RJ de Rio de Janeiro, né? 1, 2, 3 milhas, numeral, né? 123 milhas, portanto, RJ 123 milhas.com.br. Inicialmente, o prazo para habilitação se encerraria na última terça, dia 26, mas ele foi prorrogado devido ao número de credores não inscritos e pela divergência apresentada no judiciário, segundo Cláudia Helena Batista, a juíza que está cuidando disso lá em Belo Horizonte. Segundo os últimos dados da administradora de recuperação judicial, dos quase 1 milhão de credores, apenas 92 mil concordaram com os valores dos créditos detalhados na lista, enquanto outros quase 13 mil contestaram o saldo apresentado pela empresa. Outros 11 mil declararam à administradora que possuem valores a receber de agências de viagens, mas não haviam sido incluídos na lista. Devem estar na lista todos aqueles que tinham valores a receber da 1, 2, 3 milhas e também da outra empresa, a Max Milhas. São essas duas, lembram que era do mesmo grupo econômico, Max Milhas e 1, 2, 3 milhas. Olha, é pouca gente pelo número divulgado de credores. Mais ou menos a gente tem aqui só uns 10% de pessoas que pediram. Então, se você tem qualquer grana pendurada na 1, 2, 3 milhas ou na Max Milhas, atenção, hoje é o último dia para você colocar o seu nome na lista, nessa lista onde estão organizando para devolver o dinheiro. Não é que vai colocar hoje e receber amanhã. Tem uma administradora judicial cuidando disso agora, tem que ver quanto dinheiro a empresa tem em caixa. Eu não sei se já fizeram já meteram a mão na grana dos donos, né, que está na conta pessoal deles, com bens bloqueados, aquela coisa toda. Isso costuma demorar, mas se você não tiver com o nome na lista aí, a coisa não vai acontecer, tá? Então, RJ de Rio de Janeiro é o site para você acessar. 1, 2, 3 milhas, numeral 123, tá? rj123milhas.com.br. Quem tem grana pendurada aí, que já pagou pacote, que tinha transferido milhas e não recebeu, que estava pagando o pacote lá na 1, 2, 3 milhas e na Max Milhas, faça o cadastro ainda hoje. O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira. Fim da escala 6x1 pode ter impacto positivo na saúde mental, dizem especialistas lá no iclnoticias.com.br. A jornada de 44 horas de trabalho semanais, distribuída em 6 dias, está em debate no Brasil. O esquema previsto na CLT é comum em setores como comércio, bares, restaurantes, hotéis e administrativa. A escala 6x1, porém, pode trazer impactos para a saúde mental e física do trabalhador, segundo especialistas. O movimento ganhou espaço após a vitória do vereador Rick Azevedo, do PSOL lá do Rio de Janeiro, eleito com uma campanha que fala em vida além do trabalho e envolve também o aspecto do direito ao lazer e ao descanso. Coisa que, segundo a Marinha, a gente mostrou o vídeo ontem aqui, é só o que a gente faz, Gabriel. Gabriel, tu não estava ontem aqui, a gente mostrou um vídeo da Marinha maravilhoso, que mostra a nossa vida de playboy. A Marinha tá lá no mar, combatendo, sabe, sei lá o que, né? Toninhas, talvez. Sabiam que a Marinha matou vários toninhas? É, vocês estão ligados, né? A Marinha tá lá matando os bichos marinhos, lá achando que é submarino, né? Hein? Hein? Tá? Eu nem queria falar nisso. Tá? Podiam botar lá vocês matando os bichos lá, achando que é submarino, pra começar. Bando de incompetente, para começar. E mostrou a nossa boa vida lá, Gabriel. Né? No Brasil, trabalhador brasileiro é só o quê, segundo a Marinha? Surf, cerveja, futebol, praia, parapente, que mais? E jogo do Brasil, futebol. Né? Parece, ontem, o vídeo que a gente mostrou da Marinha aqui, o vídeo tá ainda aí, Gabriel? Não tá mais, né? Senão a gente podia mostrar ele de novo. Sabe o que parece? Porque é aquele contraste, né? A Marinha tá lá, né? No combate, lá, é aquela coisa. E o brasileiro tá aqui, né? Na vida boa. Não tá mais aí no nosso vídeo, né? Cara, maravilhoso. O Brasil tá na vida boa. Ficou parecendo, Gabriel, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tem muitos aposentados da Marinha. Quase parece a vida de um aposentado oficial da Marinha, o que eles mostraram ali. Hein?
aquele tiozão assim né? Tiozão assim do jeito, né? Tiozão de 48 anos, sabe, Gabriel? Tiozão de 48, né? Aposentado já, né? Aposentou com salário como? Como que aposenta o trabalhador brasileiro? Máximo que aposenta o trabalhador brasileiro? Teto, R$ 7.500 mais ou menos. O cara o oficial aposentou com 35 pau, né? Lá em Copacabana, jogando frescobol, Gabriel. Frescobol, aquele barrigão bronzeado no sol, entendeu? Eu acho que a Marinha queria fazer um contraste ali entre o cara que entra lá com 18 anos, que tem que se ferrar um pouco lá, e o oficial aposentado. Era isso, a gente não entendeu ontem. A gente não entendeu. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio na vida, né? Que beleza. Alexandre de Moraes autoriza a transferência de investigados no inquérito do golpe. Isso aqui é outra mamata aqui, ó. Vou falar sobre isso aqui também. Isso aqui é outra mamata. Vamos fazer o contraste aqui entre os presos do 8 de janeiro e esses que estão presos provisoriamente agora? Vamos, olha aqui, ó. Matéria publicada no nclnoticias.com.br da Agência Brasil. O Alexandre de Moraes autorizou na segunda-feira, ontem, a transferência do general da reserva do Exército, Mário Fernandes, e do Major Rodrigo Bezerra de Azevedo para Brasília. Esses são os dois cabeças de boa parte do plano golpista lá, principalmente o Mário Fernandes, né? Incluindo a emboscada lá ao Alexandre de Moraes. Os militares que são investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado, durante o governo do Jair Bolsonaro, foram presos no mês passado, 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro, na Operação Contra-Golpe. Em Brasília, ficarão presos onde? Nas instalações do Comando Militar do Planalto e poderão receber visitas das esposas, dos filhos, dos advogados. Todas as demais deverão ser autorizadas, né? Ou seja, lembram daquela negócio do Mauro Cid fazendo Cooper, preso lá no quartelzinho, hein? Prisão de luxo? Olha a diferença, olha a diferença. E isso é uma coisa, muitas vezes o chat não gosta que eu fale isso, mas isso é uma coisa que causa revolta na população, tá? Muita gente, os bagrinhos lá, como fala, né? Os bagrinhos presos no 8 de janeiro, que foram presos, que estão em alguns presídios, principalmente em Brasília, muitos não tiveram autorização para irem para presídios próximos de onde moram originalmente, o que deveria ser autorizado. Já falei várias vezes sobre isso aqui, várias vezes. Este programa é um programa que vai defender direito de pessoas presas, sempre, sempre, não tem jeito. A pena de uma pessoa no Brasil é ser privada de liberdade, ponto. Todo o resto é excesso. Todo o resto é excesso. Ninguém é obrigado a ficar, se a pessoa é lá do interior do Paraná, por exemplo, ficar presa em Brasília. Por quê? Dificulta, inclusive, a ressocialização dessa pessoa, porque a família não pode visitar, não tem grana para ficar indo para Brasília toda hora, ficar em hotel, pagar avião. Muitos pediram transferência e não conseguiram, não foram autorizados. Esses militares aqui, vejam como funciona a casta no Brasil, inclusive militar. Deu 2 semanas, já estão onde querem. Foram para Papuda, Gabriel, igual o pessoal do 8 do 1? Não foram para Papuda. Foram lá pro Comando Militar do Planalto. É alguma coisa parecida com cadeia o Comando Militar do Planalto? Não, gente. É um hotelzinho de passagem. É um hotelzinho de passagem. O cara vai ficar num quartinho, bacana, entendeu? Caminha fofa, televisão, frigobar, visitinha, vai ficar igual o Mauro Cid lá. Tem imagem do Mauro Cid aí fazendo corridinha, Gabriel? Deve ter aí, ó. Vamos colocar para ver como é que é? Olha a diferença da vida militar para a vida civil no Brasil. Até nisso é diferente. Até nisso é diferente. Fazendo o que ele tá fazendo? Ele dá uma corridinha, coloca aí. Mauro Cid, Cooper, corrida, exercício, preso. Vai aparecer, tava lá, cara, fazendo corridinha de calçãozinho, que eu me lembro, camisetinha branca, acho que era, se não me falha a memória, né? Bota no imagens do Google que vai aparecer. Sem camiseta, sem camisa, né? Isso, olha que beleza. Olha que beleza. Essa é a realidade da galera do 8 de janeiro que foi presa lá na Papuda? E aí vamos discutir então, se é para todo mundo ou se não é para todo mundo, né? Agora, para militar, é rapidinho, meus filhos, 2 semaninhas. 2 semaninhas já tá lá. Não é cadeia esse lugar que eles vão. E se forem condenados, vão ficar em lugares parecidos com esse, né? Tudo bem, a pena é privação de liberdade, mas vejam a diferença. Hein, dona Marinha? Quem tem mamata nesse país? Quem que são os mamateiros nesse país? Até na hora de preso tem mamata. Até na hora de preso tem mamata.
Um civil comum, Gabriel, se vai preso, perde o emprego. Né? Civil, pessoa comum, trabalha numa padaria, foi preso, perdeu o emprego. Vai depender do quê? De auxílio reclusão, que é o mínimo que consegue lá para não sair, para conseguir sustentar a família fora e não sair com uma mão na frente e outra atrás e tentar evitar que vire soldado do tráfico, inclusive lá das facções, né? Esses caras aqui vão perder pensão? Não perde pensão, cara. Os que estão na reserva não vai perder dinheiro, nada. Né? Cadê Mauro Cid? Ali, ó. Olha que difícil, que vida difícil, hein? Olha aqui, hein? Preso. Isso aqui é o Mauro Cid. Agora já não tá mais. O Mauro Cid tá tomando banho quente em casa faz tempo, aliás. Né? É possivelmente para esse mesmo lugar ou um lugar parecido que vão. Isso aqui era o Cid quando tava na prisão, quando tava preso. Tá? É para esses lugares que vão agora os militares. E caso cumpram pena e sejam condenados, ficarão em lugares como esse. Isso aqui é a realidade dos presidiários do Brasil? Não é, né? Ah, não, mas não é mesmo. Não passa nem perto disso, né? Quartinho único, a pessoa lá, com todas as mordomias. Ah, me vem falar de vida boa no videozinho da Marinha. Aliás, até agora, comandante da Marinha não apareceu. O vídeo da Marinha segue publicado nas redes sociais. Ministro José Múcio da Defesa do governo Lula, até agora nada, nenhum pedido de desculpa, não mandou apagar, nenhuma punição administrativa, chamou todo mundo de vagabundo, tá? Vamos deixar bem claro aqui, governo Lula, ministro do governo Lula, José Múcio, chamaram todo mundo de vagabundo e até agora o vídeo segue lá. E agora os verdadeiros vagabundos vão para Brasília lá, no hotelzinho do comando, ser bem tratado, possivelmente lá com acesso à internet, né, Gabriel? Aquela coisa toda, curtir um Netflix, né? Por que não? Por que não curtir um Netflix? Vocês não vêm falar de mamata, tá? Vocês não vêm falar de mamata. Aliás, a gente vai falar de uma outra mamata militar daqui a pouquinho aqui. Flávio Dino libera emendas parlamentares após determinar novos critérios de transparência. Ontem o STF, o Flávio Dino, decidiu pelo retorno do pagamento das emendas. A decisão vem junto de ressalvas que definem para cada modalidade de emendas regras de transparência e rastreabilidade da origem e do destino dos recursos. Isso aqui é parte de vou colocar assim, um pedido, um desejo dos parlamentares para aprovarem o pacote aí do Haddad, tá? Isso é parte disso, mas a coisa não volta como era antes. Aliás, eles estão batendo o sapatinho lá porque não querem que seja assim. E eu já vou mostrar as diferenças aqui e vou mostrar um caso de para onde está indo esse dinheiro, que é um buraco negro, principalmente a tal da emenda Pix. Que os caras fazem um Pix para a prefeitura e sabe-se lá Deus para onde foi esse dinheiro. Até agora, nada aconteceu, né? Isso é um buraco de ladroagem. Buraco de ladroagem. E até agora, no Brasil a gente só se preocupa com corrupção, Gabriel, se em alguns casos. Em outros casos ninguém está nem aí. Já falamos sobre isso aqui, né? No despacho, Dino critica o descaso com o histórico com dinheiro público e alerta para a possibilidade de crimes decorrentes da prática das emendas parlamentares. O ministro determina que a CGU continue com o monitoramento do tema e produza relatórios nas próximas semanas e ao longo de 2025, a fim de garantir que as regras sejam seguidas. Dino enviou a decisão para análise do plenário do STF e o Barroso e o Moraes já acompanharam a decisão da liberação das emendas. Reporta hoje a Folha de São Paulo. O Supremo começou a analisar na segunda-feira a decisão do Dino, impondo ressalvas. Com 10 minutos de sessão, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso já referendaram a posição do relator. O julgamento ocorre no plenário virtual desde as 18 horas de ontem e vai até hoje, 23h59. Todos os ministros devem votar. A gente vai ver como vai isso até agora, né? O tema foi motivo de crise entre os poderes nos últimos meses, né? Então, o Xandão e o Barrosão já acompanharam o Dinão. E essa é a diferença. Olha aqui, ó. O Globo fez um quadro comparativo bem interessante. Liberação de emendas entenda em 5 pontos as exigências de Flávio Dino e o que foi aprovado. Decisão estabeleceu novos critérios para os pagamentos, tornando mais rígida a norma decidida por deputados e senadores.
Em uma decisão com recados ao Poder Legislativo e acompanhado pela maioria da Corte, o STF, o Flávio Dino, determinou a liberação das emendas parlamentares, que estavam suspensas desde agosto. A decisão foi tomada 2 semanas após o Congresso aprovar regras para as indicações e estabeleceu novos critérios para os pagamentos, tornando mais rígida a norma decidida por deputados e senadores e sancionada pelo Lula na semana passada sem vetos. O Lula já tinha sancionado as regras que a Câmara tinha aprovado para si própria. O Lula sancionou, já obviamente politicamente como um gesto de boa vontade para tentar passar o pacote do Haddad na Câmara. O Lira e os seus lá aparentemente não acharam que estava bom, estavam pedindo mais, estavam pressionando por mais. O Dino agora tomou essa decisão e colocou outras regras. Vamos ver a diferença aqui? Olha aqui, ó. Emendas de bancada estadual. Olha a quantidade, olha a festa que é esse negócio aqui. Emendas de bancada estadual. Então você pega todos os deputados que foram eleitos por um estado, aquele grupo ali tem uma grana para gastar, tá? É assim que funciona. Você pega uma parte do orçamento da União, você vai lá, sequestra uma parte disso. Isso sempre existiu, mas com o governo Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, com medo de tomar um impeachment no meio das fuças, potencializou isso no nível 200 mil e nunca mais parou. A gente está falando de bilhões de reais, ou seja, o governo Bolsonaro transferiu uma parte importante da grana que era decidida por ele, presidente da República, que afinal de contas tinha sido o projeto que saiu vencedor das urnas para os deputados, sem regra de transparência, sem saber onde o dinheiro ia gasto, nada, sem análise técnica, sem saber se uma cidade precisa mais de um ginásio de esporte, de uma praça, de um posto de saúde, de um cemitério municipal, nada, simplesmente olhava a eleição, pegava os brother e mandava o dinheiro. O retrato da ineficiência, tá? Isso o governo Bolsonaro, retrato da ineficiência com a evidente consequência da corrupção. Porque esse dinheiro vai e ninguém sabe como ele é gasto no fim das contas. Se contrata a empresa do brother, se fala que mandou pintar 50 mil reais e meio fio, na verdade só gastou 2 ou não gastou nada, com nota falsa, com empresa laranja, com dinheiro sabe-se lá para onde que vai. Esse era o retrato dessas emendas. Deu uma melhorada e agora o Dino colocou outras regras. O que os parlamentares queriam com o projeto de lei que foi aprovado na semana passada e sancionado pelo Lula sem vetos? Só podem ser destinadas para projetos estruturantes da mesma unidade da federação da bancada e proíbe o rateio dos valores entre os parlamentares. Ou seja, bancada estadual, o deputado estadual, só poderia mandar o dinheiro para o próprio estado. Ué, mas não era assim? Não é a lógica? Não era assim. O deputado lá de Santa Catarina podia mandar dinheiro lá para o deputado do interior de Minas Gerais, para a prefeitura do interior de Minas Gerais. Você que votou em alguém de Santa Catarina acha isso bom? Hein? Para mandar lá para o brother do Nicolas Ferreira? Para fazer eleição para prefeito? Era assim que estava sendo feito. Compra de voto, diretamente. A maior parte dos partidos, claro, do centrão e da direita, mas também partidos de esquerda, porque todos entraram nessa dança. Todos. Parlamento inteiro. Talvez tenha raríssimas e honrosas exceções que não tenham feito. Talvez. Como fica com o Dino agora? O Dino determinou que é preciso identificação nominal dos parlamentares autores das propostas. Ou seja, quem é o parlamentar que está mandando dinheiro para onde, para fazer o quê? Nossa, parece meio óbvio, né? Não parece óbvio? Mas não era assim. Ninguém sabia quem mandou, quem não mandou, para onde mandou, para que vai ser gasto, nada. O cara eleito lá no Pará mandava dinheiro para o interior do Paraná. Tem lógica isso na cabeça de vocês? Se você elege um representante no seu estado, o cara fica mandando dinheiro para outro estado, a troco de quê? Isso foi combinado com a população? A população sabe que é assim? Então saiba que até ontem, se não aconteceu nada na sua cidade, com o parlamentar que você elegeu, tem uma chance grande de ele ter mandado dinheiro para outro lugar. Vai lá cobrar dele. Vai lá e pressiona. Emendas de comissão. Então tem as comissões, né? Comissão disso, a comissão daquilo, a comissão disso. Então veja, aí as emendas dos estados. Daí depois as emendas da comissão. Como que foi o projeto de lei? Precisa identificar de forma precisa o seu objeto. Só podem ser apresentados por líderes partidários. O que significa? É mais fácil de controlar isso politicamente. Foi o projeto de lei que passou e que o Lula sancionou. Quem pode indicar?
Só os líderes partidários, os chamados caciques. Então você concentra poder na mão de meia dúzia. Os de sempre, né? Os de sempre, né? O que decidiu Flávio Dino? Determina que é preciso identificação nominal dos parlamentares autores das propostas e pode ser feita por qualquer parlamentar. Não precisa ficar na mão do cacique lá que vai decidir. E ter que fazer a negociata dentro da própria comissão, dentro do próprio partido, dentro do próprio parlamento, né? Emendas para a saúde, o projeto de lei que passou, metade das emendas da comissão devem ser destinadas para a saúde, seguindo as orientações e os critérios técnicos do Ministério da Saúde. Já tinha ficado bem melhor o projeto de lei do que era antes, porque antes não tinha isso. Decisão do Dino, emendas de todas as modalidades para a área da saúde, não só as emendas de comissão, todas que são destinadas para a área da saúde, devem seguir orientações técnicas não só do Ministério da Saúde, como das comissões que contam com gestores estaduais e municipais, e o Ministério da Saúde precisa dar o aval para liberar as verbas. Ou seja, o poder de liberar volta para o Executivo, que é quem ganhou a eleição. Tá bom? Ah, mas os deputados também ganharam a eleição. Também, mas os deputados não têm, cada um deles, um projeto de país. Cada um deles tem o seu projeto regional lá, as suas promessas regionais, a sua agenda regional. Muitos deles, aliás, a maioria, responde apenas à agenda dos patrocinadores da campanha. Vamos deixar bem claro aqui, né? É a bancada da bala, é a igreja, é o empresário, é a FEComércio, é o agro, é sei lá o quê, né? O que menos tem, na verdade, é representante do povo mesmo. Do povo tem pouco, né? Tem representante ali de uma parte do povo, aquela parte. Do povo mesmo tem pouco. Emenda PIX, que é aquela que os caras mandavam dinheiro direto para a prefeitura, sem saber para que ia gastar, o que ia acontecer. Projeto de lei. Plano de trabalho deve ser informado após o pagamento da emenda. Fiscalização deve ser feita pelo Tribunal de Contas da União. Decisão do Dino. O plano de trabalho precisa ser apresentado e aprovado pelo Executivo antes do pagamento. Então, Gabriel, os caras podiam mandar PIX para a prefeitura? Manda, primeiro manda. Aí depois, na volta, a gente compra o plano de trabalho, Gabriel. Primeiro manda, vamos mandar para a prefeitura lá que a gente tem que eleger o cara, né? Manda 250 pau pro caixa da prefeitura. Depois a gente vê um plano aí, né? Depois o cara dá um jeito. O que é que decidiu o Dino? E o STF está votando a favor disso? O plano tem que ser definido antes. Vai gastar o dinheiro com o quê, meu filho? Para que está mandando 100 pau para uma prefeitura e não está mandando para outra? Por quê? Que está mandando 25 milhões para uma prefeitura de 2 habitantes para comprar dentadura, tem mais dentadura do que gente na cidade. Que foi o caso que saiu no ano passado. De uma cidade que compraram mais dentadura que gente, Gabriel. Tu saía na rua, tinha aquelas dentadurinhas que fica dando corda, assim, sabe? Caminhando pela cidade, indo no restaurante comer. Movimentando o comércio. Movimentando o comércio, tomando café, conversando na praça, né? É uma história, é o que aconteceu mesmo. Tinha mais dentadura que habitante na cidade. Se não me engano, matéria da revista Piauí. Agora tem que decidir antes. E quem aprova isso é o Executivo. O Tribunal de Contas mandava só uma print do extrato no que tu gastou. É isso aí, manda o recibo aquele de restaurante, né? A competência do TCU, mas cita a possibilidade de colaboração dos tribunais do Estado e do município em atuação com a PF e a CGU. E regras orçamentárias, o projeto de lei que passou proíbe imposição de restrição que não seja aplicável às despesas discricionárias do Poder Executivo. O Dino decidiu que o valor das emendas não pode crescer mais do que as despesas discricionárias do Executivo ou do que o limite do arcabouço fiscal, ou seja, colocou um limite para o crescimento das emendas. Deu uma boa melhorada, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma festa, devolveu para o Poder Executivo boa parte do poder de falar, não, aqui calma lá. Porque o Executivo, gente, não é o Lula. O Executivo, ele responde a uma burocracia estatal imensa. Ainda mais com a paranoia anticorrupção no Brasil, até burocracia até demais. Que me faz pensar que a ineficiência do Estado é quase que um projeto, se é que vocês me entendem, né? Não, assina mais um papel, é mais um carimbo, é mais uma instância, é mais 30 dias, e a coisa não sai do chão. Tá? A emenda PIX, não, o cara fazia o PIX para a prefeitura. Se há uma decisão agora que passa pelo Executivo, muitas vezes vai ter que ter tomada de preço, licitação,
os caras daí que perde judicializa, e vai pra cá, e vai pra lá, e se pisou fora ali, não sei o que, o TCU vai pra cima, e o Ministério Público pode ir pra cima, e a PF faz operação, e é uma série de coisas. Prevê lei de responsabilidade fiscal, pode ficar inelegível, pode virar ficha suja. Tudo isso estava sendo driblado pelo Congresso nos últimos anos com a festa que foi a fraqueza do governo Bolsonaro a partir da pandemia, a partir de 2020. Então deu uma organizada no Paranauê, né? Para onde vai o dinheiro, então, dessas emendas PIX? Aqui tem um exemplo, tem vários. ONG investigado por receber 90 milhões em emendas, foca em games e tem suspeita de sobrepreço. Uma ONG com breve histórico de atuação em Anápolis recebeu 90 milhões em 26 emendas parlamentares nos últimos anos para ações que vão de competições de jogos eletrônicos em 10 estados e controle de zoonoses. Então assim, Gabriel, tira carrapato de cachorro e joga FIFA no PlayStation. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. 90 milhões. 90 milhões. Como? Não sei. Tinha controle? Não tinha. Emenda? Manda. Pra quê? Comprar voto, gente. Fazer eleição. Pura e simplesmente isso. É assim que foi feito nos últimos anos no Brasil. Nas ações de games, o maior foco da entidade com uso de emendas, boa parte dos recursos recebidos é atribuída a aluguéis de computadores com o valor de aluguel por computador equivalente a 11 vezes o preço da compra do computador. Que beleza, né, Gabriel? Quanto custa o computador? R$1.000. Quanto custa o aluguel? R$11.000. Hein? É o capitalismo ao contrário, esse negócio. Né? De acordo com documentos obtidos pela Folha, a ONG usa ainda 40% do dinheiro das emendas em festas de abertura ou encerramento. Daí é aquela coisa, faz a festa. Quanto que deu o buffet? O buffet custou R$240 mil, claro. Né? Do restaurante Laranja, que emitiu a nota, que não serviu um canapé em lugar nenhum, se é que essas festas aconteceram, se é que aconteceram. A Associação Moriá, olha só que beleza. Marinha, atenção Marinha do Brasil, tem que fazer um vídeo sobre isso hoje, hein? Olha a ideia de vídeo aqui. Olha a ideia de vídeo. Tem videogame, que nem tinha ontem no vídeo da Marinha. Tem videogame. Tem festa, igual tinha no vídeo da Marinha ontem, né? Tem tudo, mas olha a diferença. A tal da Associação Moriá é comandada por quem? Por militares e ex-integrantes do governo Bolsonaro. Ela está entre as 10 ONGs na mira da CGU. O órgão de controle encaminhou detalhes ao STF sobre essas organizações após determinação do Flávio Dino para fazer um pente fino em despesas com emendas. Com relação ao Moriá, identificou gastos evitáveis, entre aspas, de R$1.700.000 só em 2 convênios. Eu estou falando de uma ONG que recebeu 90 milha, que é comandada por milico e ex-funcionário do governo Bolsonaro, que cobra 11 vezes o preço para alugar um computador, o preço que custa o computador. Isso aqui, gente, assim, a CGU deve ter olhado assim, enquanto toma o café, para identificar esse negócio aqui. Fazendo pesquisa no Google, na Amazon, para ver o preço do computador. Tá? Eu não estou brincando. Isso aqui é assim, ó, uma moleza de olhar. Moleza de olhar um contrato desse. Ai, ai. Tá aí então, né? Vocês imaginem a quantidade de negócio que tem nessas coisarada de emenda, né? As emendas foram de quem aqui? Vamos ver de quem que é os partidos, de quem que é as emendas. Tem aqui, Folha? A empresa nega, né? Parará. Foi em Goiás, Alagoas, Amazonas, Rondônia, Bahia, Minas, Distrito Federal. Projetos para jogos estudantis, aquela coisa toda. Esse plano foi aprovado pelo Ministério do Esporte, a pasta não respondeu na época, né? Parari, parará, parará. A ONG foi criada em 2017 pelo pastor Marcos Araújo, sua esposa Hélida. Até 2022, o histórico da entidade com políticas públicas se restringia a um evento natalino em Anápolis. E 2 convênios com a prefeitura local de R$40 mil. Coisa pouca, né? Em 2022, recebeu emendas de 4 milhões do deputado Pedro Augusto, do PP do Rio de Janeiro, para organizar jogos em 10 núcleos no Rio. E aí foi recebendo de mais gente aqui, né? Parará, parará. Quem mais que deu emenda aqui?
Podia botar a lista aqui, né, Folha? Essas matérias são muito grandes, muito confusas pra gente ler no dia aqui. Eu queria ver a lista de quem mandou as emendas aqui. Bom, não tem. Depois vocês dão uma olhada lá na matéria da Folha, tá? E com isso estou dizendo que tem alguma irregularidade aqui nessa ONG? Não, mas é no mínimo esquisito, gente. Isso aqui aconteceu assim às milhares, porque os dinheiros eram mandados via Pix para a prefeitura. E sabe-se lá onde diabo foi parar essa grana. Eu estou falando de bilhões de reais, não é pouquinho. Não é pouquinho. Bobear é mais do que o Haddad está querendo cortar aí dos 70 bi. Tá? Se somar, bobear não, é mais, se somar os anos todos aí, da farra das emendas. Eu quero ver a hora que a polícia começar a olhar esses casos. A sério, né? A sério. O governo envia ao Congresso PEC com medidas do ajuste fiscal. Do Haddad, o governo do Lula enviou ao Congresso Nacional na noite de ontem a proposta de emenda à Constituição para regulamentar as medidas do corte de gastos para os próximos anos. O governo anunciou o envio em edição extra do Diário Oficial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na semana passada uma série de ações para conter as despesas do governo, como o fim dos supersalários no serviço público, a reforma da Previdência dos militares. Segundo ele, a economia será de 70 bilhões em 2 anos, reporta hoje aqui o UOL. Em contrapartida, o governo propôs elevar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais e uma alíquota maior para quem recebe mais de 50 mil. Segundo o governo, as mudanças do IR não terão impacto nas contas públicas, mas agentes do mercado financeiro ouvidos pelo UOL ficaram contrariados com essa afirmação. A cotação do dólar vem batendo recordes, né? Bateu ontem mais um recorde, maior valor nominal da história. A proposta de elevar a faixa de isenção do IR ficou de fora da PEC enviada nessa segunda-feira. Ou seja, aquilo que o Arthur Lira falou na semana passada. Primeiro eles vão fazer uma força enorme esse ano para aprovar os cortes, né? Então primeiro vem a ferração. Primeiro vai vir a ferração toda. E aí, isenção de imposto de renda até 5 mil, e cobrar mais imposto de quem ganha mais, não sei o quê, na volta a gente compra. Na volta, não se sabe nem se vai ser aprovado. Tá? Não sabe nem se vai ser aprovado. O anúncio do Haddad, que foi na semana passada, fez um anúncio em rede de televisão, de 7 minutos, se eu não me engano, falando dessas coisas todas, pegou todo mundo meio de surpresa ali, a gente levou um dia, 2 ali para tentar entender o que estava acontecendo, e tem um problema grave. Primeiro misturou duas coisas, tá? Misturou duas coisas. Uma coisa é corte orçamentário, isso, aquilo lá, o que inviabiliza quando você mistura até o debate, porque haverá problemas aqui nesses cortes, para as pessoas mais pobres, inclusive, vários parlamentares vêm falando sobre isso, a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim, vários outros vêm apontando, olha, pode ter problema aqui, vai limitar o crescimento do salário mínimo, vai fazer o tal do pente fino no BPC, que é aquela grana mínima da galera que nunca conseguiu contribuir com a Previdência, né? Mas vai fazer pente fino como? Muitas dessas pessoas que recebem são idosos, moram em regiões rurais, distantes, não acessam a internet, são analfabetos ou analfabetas. Eu estou fazendo um exemplo aqui como se fosse a minha avó, por exemplo, que viveu a vida inteira na roça, nunca contribuiu. Uma pessoa nascida lá nos anos 30, nunca contribuiu. Nem soube o que é a internet, porque morreu muito antes disso. Se ela viva fosse hoje, receberia possivelmente o BPC. Vai saber lá, minha avó, se tem que recadastrar, se não tem que. Pensaram em fazer um mutirão, por exemplo, para levar as pessoas até a casa das pessoas que precisam, para explicar, para fazer biometria, não sei o que, não sei o que. Nada disso foi anunciado. Então, ao anunciar duas coisas ao mesmo tempo, que vai ter o IR isento e não sei o que, bagunçou. Inclusive para o nosso debate público aqui, para a discussão, para o debate público, para a crítica, inclusive, para entender como vai ser, para entender quem vai perder nessa jogada toda. E aí agora a Câmara vai fazer o quê? Vai fatiar isso em dois e vai falar, olha, o negócio do imposto de renda, na volta a gente compra. Sabe-se lá se vão aprovar isso, gente. Sabe-se lá se vão aprovar ou quanto vai custar para aprovar esse negócio. Eu entendi, quando foi anunciado pelo governo, que era uma decisão do governo. Tá? Eu entendi. Eu aqui do alto da minha ignorância, Gabriel, quando vi o Haddad na televisão, entendi que o governo estava decidindo que ia ter isenção de imposto de renda até R$5 mil. Não entendi que ia ter que passar pela Câmara. Se assim entendesse, já ia falar, olha, na volta a gente compra. Vai saber se vai acontecer.
E aí, se não acontecer, vai estourar onde, Gabriel? Na imagem de quem? Vocês acham que o povo vai conseguir separar a gente? Vocês acham mesmo? Pessoal da comunicação do governo, atenção. O ministro vai para a televisão e anuncia, tá? Senta na cadeira da população, de vez em quando. Não vai fazer mal, não vai doer. Senta na cadeira da população. Imagina que você está sentado numa sala, tá? Às 8 horas da noite, no intervalo do Jornal Nacional, comendo arroz e feijão e bife e ovo, e aparece um ministro e fala, nós vamos isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil. O que a pessoa entende, Gabriel? Que vai isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil. Ponto. A pessoa não vive em Brasília. Ela não sabe dos bastidores. Ela não entende como funciona a máquina. Ela não sabe que isso vai ter que ir para discussão na Câmara, que a Câmara está cheia de gangsters que vão cobrar isso e aquilo, que vão pressionar e que vão querer abocanhar e que vai querer mais emenda e mais cargo e mais ministério e mais poder e chantagem para lá e para cá. E se decidir não votar, não vota. E se não votar, as pessoas não vão pensar assim, o Haddad queria, mas o Lira não deixou. Ou ano que vem o novo Lira que vai aparecer lá. Não vão. Não vão. E nem tem obrigação de. Não sabem, não tem tempo de saber. A pessoa vai tomar um banho, dormir e acordar no outro dia às 5 da manhã para pegar busão. Tá? Então, bem arriscado, viu? Bem arriscado. A ver como vai andar agora, né? A Folha de São Paulo ouviu alguns economistas que colocam em dúvida o impacto do pacote do Haddad até 2030, como eu sempre falo aqui, isso é uma crítica à imprensa, mas é uma crítica importante, válida, que é para as pessoas saberem, informativa. A Folha poderia fazer a mesma matéria com economistas que falam que o plano é ótimo e publicar a mesma matéria hoje, tá? Isso aqui é uma escolha editorial, tá bom? Para vocês saberem, certo ou errado, a gente decide aí, mas é uma escolha editorial. Economia é uma ciência... não é uma ciência exata, você sabe, né? Economia política, né? Uma ciência social. Você pode pegar 20 economistas que falam que vai dar tudo errado e fazer uma matéria. E 20 que falam que vai dar tudo certo e fazer outra, tá? Então a Folha fez essa matéria hoje e, ao mesmo tempo, rebateu numa coluna aqui do Carlos Juliano Barros que a reação do mercado ao plano do Haddad é exagerada, disse um porta-voz da indústria no Brasil. Eu sou de uma entidade empresarial e nós acreditamos no livre mercado, na concorrência, no capital e no lucro. O presidente da ABIMAC, Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos, uma das mais fortes representantes do setor industrial no país, José Veloso, fez questão de dizer que não encampa um discurso de esquerda, então fez questão de deixar que eu sou um cara de mercado, eu sou o cara da direita, do liberalismo, do livre mercado, parará, da indústria, ouvido aqui pelo UOL, porém considerou exagerada a reação do mercado financeiro ao pacote de cortes do governo anunciado pelo Haddad. Disse o Veloso, quando você vê movimentos bruscos da bolsa e do dólar, é preciso ter calma para analisar essa movimentação especulativa. Chamou aqui o cara da indústria, hein, que deixou claro aqui que não sou de esquerda, não quero saber de vocês, tá? Essa movimentação especulativa não é um bom termômetro porque tem alguém que vai ganhar dinheiro com isso. Mais notícias sobre o pacote. Ajuste de Haddad ignorou a principal causa do déficit na Previdência Militar. O ajuste anunciado pelo governo federal passa ao largo da maior causa do rombo bilionário na Previdência dos militares. Os militares, viu, Marinha? Atenção, comando da Marinha. Atenção, ministro José Múcio da Defesa do governo Lula. Enquanto eu não tiver pedido desculpa, eu vou falar todo dia desse vídeo aqui. Tá? Porque eu aqui não vou ser chamado de vagabundo por vagabundo que se aposenta com 50 anos e fica torrando a barriga em Copacabana jogando frescobol. Tá bom? Vagabundos são os senhores, se é pra gente colocar nessa categoria que vocês colocaram aí. Qual que é o principal problema? Se aposentam recebendo o mesmo valor do último salário. Então, no último mês ganhou 35 pau, a aposentadoria é 35 pau. O pacote do Haddad não altera significativamente, segundo Daniel Duque, especialista e autor estudioso sobre o tema, ressalta que os demais trabalhadores, por exemplo, nós,
que conseguimos contribuir minimamente, receberemos no final da nossa vida de labuta, se dermos sorte, se contribuirmos com o teto, se não mudarem o cálculo, se não vier outra fórmula maluca e outra reforma da Previdência, e não sei o quê, que tem que contribuir mais 2, 3 anos, mais 5 anos, e fazer cálculo, não sei o quê, se tudo der certo, a gente vai se aposentar com no máximo, R$ 7.786,02. O portal da transparência mostra generais ganhando R$ 38 mil de aposentadoria. Hein? O navio vai afundar! Como é que era o vídeo ontem? Vai fazer o quê? Vai morrer? Claro que não vai morrer, né, gente? Claro que não vai morrer com R$ 38 mil de aposentadoria, pelo amor de Deus, não vai morrer, né? Vamos gastar em coco em Copacabana. Jogar frescobol. Torrar o barrigão no sol. Hein? E sunga. Aquela cena, né, Gabriel? Sunga branca. Hã? Imaginou? Sunguinha branca, aquela. Barrigão caindo por cima. Tostadinho já. Né? Acorda cedo, porque militar continua acordando cedo na aposentadoria. Acorda cedo. Bota lá na Jovem Pan. Hoje não é mais Jovem Pan, não gosta mais, né? Tem que ter uma pior ainda. O que é pior que o Jovem Pan hoje? Sei lá. Bota lá na pior que a Jovem Pan. Fica lá enchendo a cabeça de porcaria. Achando que vai salvar o Brasil dos brasileiros. Achando que nunca deu golpe em lugar nenhum no Brasil. Sempre veio para salvar. Né? Que a gente é um bando de preguiçoso, de vagabundo, que não sabe nada. E aí depois vai sentar na barraquinha, tomar coco e jogar frescobol. 38 pau, né? O gasto com aposentadoria por militar é 16 vezes superior aos civis. Mesmo em um número muito menor que os civis, eles representam 11% do rombo da Previdência. Uma categoria desse tamanho, assim, pouquinha gente. Quem está pagando essa brincadeira aí? Os vagabundos nós aqui, né? Que estamos vindo trabalhar de manhã. Cheio de tosse, né, Gabriel? Com o pulmão esquerdo todo ferrado, tomando antibiótico. Né? O vagabundo está aqui acordando de manhã. Produzindo, como é que faz? Produzindo, né? Gerando valor, gerando riqueza. Como é que fala o coach aí? Os coach. É isso aí, né? Que fala, né? Ai, ai. Os oficiais de praça reformados, que são aposentados, também ganham os mesmos reajustes de quem está na ativa. A regra vale para pensões pagas a parentes de quem foi militar. O Brasil tem casos de filhas recebendo pensão até hoje de ex-combatentes da Segunda Guerra que morreram em 1970. O cara foi para a Segunda Guerra, morreu em 1970, a filha está viva ainda recebendo a pensão dele, mesma pensão integral, nesses valores aí, e quando reajusta o salário de quem está lá trabalhando, reajusta o dela também. É difícil, né, Gabriel? É quase... Vamos fazer uma vaquinha, quem sabe, para ajudar a pagar a conta da galera? Trocar o chinelo? Tá com o chinelo meio gasto já, né? Tá meio sem dinheiro para trocar o chinelo. Fazer uma vaquinha para trocar o chinelo, quem sabe? Hein? Senão vai queimar o pezinho quando atravessar a Avenida Atlântica ali, né, Gabriel? Né? Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Queimou o pezinho. Vocês, hein? Ah, Demore, mas é injusto. Não tem só esse tipo de pessoa nas Forças Armadas. É, não tem. Não tem. Mas quem tem consciência dos benefícios que tem e da vida boa que leva em 90% das vezes, porque este país não se envolve em guerra desde a Guerra do Paraguai, né? Teve algumas exceções, fez lá algumas coisas da ONU e tal, não sei o quê, mas no mais das vezes não tem guerra neste país aqui há 150 anos. Os que têm noção disso, parabéns. Quer o quê? Quer um troféu? Quer um abraço? Quer o quê, Gabriel? Quer uma medalha? Ai, ai, ai. Bom, para fechar aqui, gente, gastos com seca e enchentes no RS ficam fora da meta fiscal, mas elevam a dívida pública. Isso aqui é importante, tá sendo pouco falado, tá? O déficit real seria 64 bilhões esse ano, tá? Mas para 25 vem os precatórios. Lembram dos precatórios que o Paulo Guedes tinha que pagar e o STF deu um canetaço e falou não precisa? Vai estourar no governo do Lula agora. Essa conta aqui
era do Bolsonaro. Essa conta aqui era lá do Paulo Guedes, tá? Aqui, ó. Primeiro que a grana com enchente do Rio Grande do Sul e secas, todo mundo pediu o dinheiro, o governo foi lá, botou o dinheiro, isso vai pressionar o déficit também. E se não tivesse feito, teria tomado na cabeça também. Tinha que fazer, né? Agora, em 25, quer ver? O rombo previsto para o ano que vem, 40 bilhões. O déficit vai ser maior porque o governo vai pagar 44 bilhões em precatórios. 44 bilhões em precatórios, que era uma conta que quem devia ter pagado era o Paulo Guedes. O STF falou não precisa, deu um canetaço, chutou para frente e agora vai estourar no ano que vem. Isso está sendo pouco falado também, é importante falar, tá? Isso tudo, gente, para mostrar que não é simples. É complexo, o governo, de fato, está emparedado, tá? Emparedado pelo mercado, tá? Não tem saída fácil nessa história. Quem acha que tem a solução mágica está viajando, está em Nárnia, está falando bobagem, tá? É preciso fazer a crítica necessária, sem dúvida, em relação a cortes, principalmente em relação às pessoas mais pobres, para entender se dá para tirar de outro lugar. Agora, fácil não é. Fácil não é. Não tem saída. Não tem saída que assim, troca o Haddad e bota outro aí que o cara tem a varinha, que ele vai fazer assim e vai resolver tudo. Ai, dane-se o mercado. Dane-se o mercado, dólar a 6. Dólar a 6, trigo importado no Brasil, que é a maioria das coisas do trigo no Brasil, sobe o preço do pão. Dólar a 6, sobe o preço de alimento. Complica muito. Ou sobe juro, sobe o preço de tudo. Inflação bate lá na ponta. Aí o povo fica descontente, a Faria Lima descontente, o mercado descontente, o juro alto, o dólar alto, não fica bom para ninguém. Não tem saída fácil, tá? Não acreditem em milagre. Não acreditem em quem está vendendo milagre por aí também. E não estou querendo tirar aqui a discussão sobre que deve ser feita sobre os cortes. Pelo contrário, acabei de fazer, inclusive, aqui. Acabei de fazer. Não é isso. Agora, a gente tem que entender que é multicomplexo essa história. Multicomplexo. O governo está num momento muito ruim em relação a isso. Muito ruim. Vamos ver como é que vai sair desse buraco, né? Tá bom? Muito bem, o programa está acabando, está começando agora esse Notícias primeira edição. Entregamos tudo que tínhamos hoje aqui? Acho que não, né? Tinha muito mais coisa aqui, mas... Ah, sim, o negócio da praia, gente. A gente vai falar no N1, eu acho, né? A PEC da praia. Fechou, Gabriel? Então já é. Obrigado, tchau. Fazer a América grande de novo é muito mais do que um slogan de campanha. É uma questão moral para muitos americanos que viram a economia ruir e o poder dos Estados Unidos diminuir. Donald Trump soube exatamente como explorar esse sentimento para se reeleger presidente. A nova série original do ICL, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump, discute justamente essa situação de incerteza na qual o mundo se vê mergulhado com a ascensão da extrema-direita na maior potência do nosso tempo. Participe do lançamento oficial no dia 10 de dezembro às 8 horas da noite, onde você vai poder assistir de forma gratuita o primeiro episódio e ainda um debate comigo, o Eduardo Moreira e convidados especiais. Se inscreva para esse evento.